Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar mais uma série no meu canal falando dos acidentes que acabaram marcando os desfiles. Aqueles momentos tensos, aqueles momentos trágicos que ninguém gosta, mas que infelizmente existem e acabaram entrando na história do carnaval carioca. Eu vou contar um caso por vídeo, um caso por episódio, vai ficar mais fácil assim para eu fazer minha pesquisa e também para vocês curtirem melhor cada caso por vez. Para hoje eu vou contar uma situação bem conhecida, uma história bem famosa que foi aquele do incêndio no desfile da Viradouro, no desfile de 1992. Bora lá relembrar comigo essa história. O ano era 1992 e as escolas de samba viviam o auge de sua trajetória. Mesmo com a forte crise econômica que assolava o país devido aos planos Collor, as agremiações mostravam luxo e grandiosidade nos seus desfiles. E havia uma surpresa, uma novidade entre as agremiações: a pequena Unidos do Viradouro. A escola de Niterói, ela tinha ido para a cidade do Rio no final dos anos 80 e rapidamente chegou ao grupo especial no ano de 91 com uma bela homenagem a Dercy Gonçalves. Só que a Viradouro, ela não queria apenas ser mais uma escola a desfilar. Ela não queria apenas passar na avenida, mas sim marcar o seu nome. E no ano de 92, houve um forte investimento do presidente da escola, do patrono da agremiação, para que a escola brigasse pelo título, que a escola fosse uma das grandes. O investimento parece que foi cerca de US$ 1,5 milhão, uma grana bem alta até para os dias de hoje. O enredo escolhido foi A Magia da Sorte Chegou. Era uma homenagem, uma referência ao povo cigano, do carnavalesco Max Lopes. Então, esperava-se que a agremiação correspondesse àquele investimento financeiro e comentava-se nos bastidores. E isso efetivamente aconteceu. A Viradouro apresentou um dos desfiles mais luxuosos da história do carnaval. Eu conheço gente que acompanha os desfiles da arquibancada desde os anos de 1970 e que afirma que esse foi o desfile mais bonito que já viu até os dias de hoje. E sem dúvida alguma, realmente foi algo assim impressionante. A gente percebe pelas imagens, tanto em fantasia quanto em alegorias, a Viradouro esbanjou muito luxo e realmente aquele dinheiro que foi prometido via-se na concepção das fantasias e alegorias. E entre tanta beleza, havia um carro que era o favorito do carnavalesco, o xodó dele, que era a alegoria da geleira, referente aos ciganos russos. E o carro era preferido do Max devido ao seu formato, né, ser diferente. Era composto de vários cães ranchers siberianos, havia duas torres, né, elementos russos na alegoria. E além da estética, do desenho do carro alegórico, havia também um investimento tecnológico. A gente percebe aí que além da iluminação, há efeito especial de fumaça, há laser saindo das torres. Então, esse carro alegórico preferido do Max, ele teve realmente um investimento a mais, talvez até por ser um xodó do carnavalesco. Porém, o sonho da Viradouro de ser campeã terminou com 1 hora e 8 minutos de desfile, justamente nesse carro que era o preferido do carnavalesco Max Lopes. Um problema do gerador acabou ocasionando um princípio de incêndio e, devido ao carro ser composto de material altamente inflamável, ele tomou grandes proporções. Felizmente, as pessoas que estavam sob a alegoria, cerca de 30 pessoas, conseguiram fugir a tempo sem ferimentos, mas o carro foi praticamente destruído. Os bombeiros tentaram inicialmente apagar o fogo com extintores, mas eles eram insuficientes devido à intensidade das chamas. E essas ainda viraram, se voltaram para um lado das arquibancadas do setor 6.
e o público que estava nos cadeiras de pistas e também na própria arquibancada meio que se refugiaram por debaixo do setor devido à fumaça altamente tóxica e também do próprio calor que ali se formava. O calor era tão intenso que até redemoinhos de fogo no chão era formado. E no meio de toda aquela tensão, pelo menos tivemos um momento assim bonito ocorrendo, pois a arquibancada oposta àquele que a fumaça estava voltada, o setor 13, começou a cantar o samba da escola, especialmente refrão, tentando passar energia aos componentes que já estavam desanimados devido a toda aquela situação. Apenas 6 minutos depois do início do incêndio é que surgiu um carro-pipa e um carro de bombeiro. 2 minutos depois é que a água foi jogada sobre a alegoria, já praticamente queimada, e aí sim o fogo foi controlado. Mas isso já tem passado cerca de 11 minutos de desfile. E no total, a Viradouro ficou parada além do tempo limite de desfile 13 minutos, o que acarretou em perda de 13 pontos por parte da Liesa, e ficando em 9º lugar. E se não tivesse essa perda de pontos, a escola conseguiria ainda ficar em 3º lugar. Considerando que a escola ficou parada, perdeu o ponto de evolução, em harmonia, porque o pessoal parou de cantar. Se ocorresse um desfile normal, provavelmente a Viradouro ia brigar lá na cabeça com a Estácio e com a Mocidade pelo 1º lugar, em condições normais, se a gente for analisar pelas notas dos jurados. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Mas o que de fato aconteceu? Não se sabe bem ao certo, mas parece que realmente foi um problema no gerador. E assim, eu vou dar aqui meu pitaco. O período de 87 até 93 foi o auge do carnaval carioca. Antes desse período, a alegria sobressaía a plástica e após esse período, a plástica sobressaiu a alegria. E justamente de 87 a 93 é que houve essa mescla, né? Esse período de transição em que a alegria dos componentes, a plástica, o visual das escolas de samba, elas se envolveram num bom equilíbrio. Por isso que eu falei que era o auge das escolas de samba esse ano aí de 92. E com isso, as agremiações estão investindo cada vez mais nos seus carros alegóricos, especialmente em tecnologia, efeitos especiais. Não que eles não existissem desde o final dos anos 70, mas era uma coisa mais tímida. Quem realmente podia investir uma coisa a mais eram as escolas mais ricas, como Beija-Flor e Mocidade. E a Viradouro, querendo ou não, era uma agremiação nova. E aí quis ser uma Beija-Flor, né? Quis ser uma Mocidade de uma hora para outra. E talvez tenha querido ousar demais, mas esqueceu-se da segurança. Como eu chamei a atenção, esse carro aí, ele, além da iluminação, ele teve efeitos especiais da fumaça e também lá do laser, que isso aí puxa muita energia. E certamente o gerador não era apropriado para esse tipo de tecnologia, acabou tendo uma sobrecarga sobre ele, certamente esquentou, e aí ocorreu o que todos nós sabemos. Esse é o meu pitaco, essa é a minha opinião, tá? Do que deve ter ocorrido. E também devemos considerar que não se havia uma experiência anterior quanto a incêndio. Esse realmente foi o primeiro incêndio de grandes proporções que houve de um carro alegórico. A gente percebe aí que não havia um carro de bombeiro, não havia um certo preparo para esse tipo de situação. Acabaram deixando o carro queimar, ainda bem que todo mundo conseguiu sair, né, da alegoria, mas a gente percebeu um certo despreparo, tanto da diretoria quanto dos bombeiros, nesse tipo de situação, até porque era então inédita para os desfiles. Bom, há aqueles que gostam de colocar misticismo na história. Contam que houve uma visita do grupo de ciganos ao barracão da escola nas vésperas do carnaval. E um dos líderes desse grupo falou que estava sentindo falta do elemento fogo no enredo, nas alegorias. E o Max Lopes, né, depois que o grupo se dispersou, foi embora, ele até comentou: o pessoal aqui vem aqui dar palpite, eu faço uma homenagem, e acabaram sendo meio mal agradecidos, né? Foi isso que deu a entender o que o Max Lopes pensou do grupo, mas tem gente que acha que o fogo
Por ter faltado no enredo, ele acabou aparecendo de uma outra forma, dessa forma aí trágica. Bom, eu sou cético, vocês que me acompanham sabem disso, então eu prefiro confiar ainda na minha hipótese. Mas cada um acredita naquilo que achar mais conveniente. E para fechar, a Grande Rio no ano 2010 fez uma homenagem ao sambódromo, né, aos grandes desfiles, aos grandes momentos que passaram na Sapucaí, e trouxe de volta essa alegoria, uma cópia, uma réplica dessa alegoria da geleira do carro da Rússia no ano de 2010, em qual a Grande Rio ficou em segundo lugar. Foi bacana que deu para rever, né? Deu para ver de perto esse carro que de uma forma trágica marcou a história aí do carnaval. Então, gente, era isso que eu tinha para contar aqui. O que vocês acharam desse incêndio? Vocês lembravam desse caso? Então, comentem, deixem seus comentários, deixem sua curtida e até a próxima. Valeu, abraços.